Voltamos ao nosso debate com especialistas, psicólogos, que fazem parte de uma equipe de tratamento de dependência química. Um dos espaços da clínica que as pessoas são atendidas é esse da sala do psicólogo Marcos Vilaça. Marcos, qual é a eficiência, qual o percentual de cura que as pessoas... de cura, não sei se a gente pode assim dizer, mas de recuperação, de melhora. Nesses 4 anos do programa, foram avaliados mais de 200 pacientes. E desses 200 pacientes, a gente observou 80% deles tinham uso de mais de uma substância. Podemos destacar o álcool, a cocaína e o crack. E desses 80%, a gente também percebia prejuízo em várias esferas. Mas ao longo do tratamento, a gente percebeu que 70% deles conseguiram uma melhora expressiva. Manteve abstinência, teve evolução no quadro emocional. E desse índice de casos que precisou de internação, foi só 30%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer da importância do tratamento intensivo, ambulatorial, para nesse sucesso do tratamento. Então a gente pode considerar que foram 70% dos pacientes foram recuperados sem precisar de uma internação. Isso. 70% dos pacientes tiveram avanços, conseguiram manter a abstinência e não precisaram de internação. Então, bom, quando a gente fala, né, desse tipo de tratamento, como você mencionou, que às vezes a mídia divulga, é importante que a gente compreenda qual foi o contexto que esses sujeitos buscaram tratamento. Né? Porque, como o Marcos explicou, é necessário que haja minimamente uma motivação, um envolvimento familiar e redes de apoio que sejam fortalecidas, sejam feito um trabalho social também com essa pessoa. Tudo isso, uma soma de fatores, vai garantir a efetividade do tratamento. Não é apenas a desintoxicação. A desintoxicação, ela é a ponta do problema. Se a gente pudesse dar o exemplo de um iceberg, por exemplo, né, a desintoxicação, ela é só a ponta, é aquilo que a gente enxerga. Mas lidar com o problema da dependência química de fato, para uma mudança efetiva de vida, é como se a gente precisasse mergulhar e ver o que está abaixo, sustentando o vício, a dependência mesmo. Então é um tratamento complexo. E a efetividade dele é possível sim, né? Uma efetividade satisfatória. Se tiver um envolvimento familiar, se o sujeito também estiver envolvido no programa, né, e disposto e motivado para essa mudança de comportamento. Certo. De uma maneira geral, voltando à questão da família, né, qualquer tipo de desvio, até um tipo de adoecimento, uma depressão, a família geralmente procura encobrir, né? E nesse momento ela não está ajudando, né? Está ajudando. Uma das formas que a família tem de ajudar a pessoa que tem o problema da dependência química a buscar ajuda é permitir que ela perceba os prejuízos da droga na vida dela. Só que na maior parte das vezes, por amar, logicamente, porque tem amor envolvido, a família ela quer amenizar os danos do uso, achando que a pessoa vai sofrer. Na verdade, ela está evitando que a pessoa reconheça que aquilo é um problema. E aí a pessoa acha que não tem dano e ela demora mais ainda para procurar ajuda. Certo. E quando a gente mostra os problemas da rua, geralmente essas pessoas não têm uma família de uma certa estrutura, né? Quanto menor a estrutura, mais difícil é o tratamento? Na verdade, isso não é uma regra, né? Até porque a gente não trabalha muito com o conceito de uma família estruturada. São redes de apoio, cada família tem o seu modo de se relacionar, né? Então, essas pessoas que estão na rua, que chegaram à situação de rua por conta do uso, muitas vezes têm família sim, né? Famílias, inclusive, que amam e que cuidam. O problema é que gerou um cansaço, um estresse, um esgotamento familiar por uma série de fatores que levaram àquele uso abusivo, né? Mas a gente não pode afirmar que as pessoas que chegam à situação de rua, por exemplo, não têm familiares envolvidos. Às vezes já gerou um desgaste tão grande que conduziu a pessoa a essa situação. E isso leva também a gente pensar naquilo que a gente estava falando anteriormente. Muitas vezes essa família, mesmo que não chegou ainda no tratamento e tem esse tipo de comportamento que a Helena aponta, de que acabar encobrindo algumas questões na intenção de ajudar e acabar prejudicando, mas isso fala também do desconhecimento da família e do familiar, seja ele quem for, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um amigo. Muitas vezes esse desconhecimento do que é a dependência química
faz com que muitas vezes tenha esses comportamentos. Então, isso é mais uma coisa importante para a gente levar em consideração de trazer essa família para o tratamento. Então, assim, trazer essa família para o tratamento é muito mais, assim, é uma rede de apoio, é alguém que ele possa contar, mas a gente está potencializando essa família para entender de fato o que é o problema. Então, assim, a partir do momento que a gente potencializa, existe uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, de lidar com esse familiar, que no final vai ser o quê? Ajudá-lo a entender a esse adoecimento que ele chegou. Sim, essa é uma fase do tratamento, né? Então, como funciona o tratamento que vocês realizam aqui? A SMA é uma empresa de consultoria em saúde que trabalha no mercado há 14 anos, desenvolvendo projetos na área de saúde e segurança. Um dos nossos projetos é o Programa de Saúde Mental e Dependência Química. Ele existe há 4 anos no estado, atende empregados de grandes empresas e também a comunidade de forma geral. Nosso programa funciona na modalidade de ambulatório e ele é um tratamento intensivo. Como nós comentamos, a dependência química é um problema complexo, então ele precisa de um tratamento intensivo para que a pessoa seja englobada em todas as necessidades dela. Então, na equipe nós temos psicólogos, assistentes sociais, médicos, professor de educação física, consultor financeiro, né? Nós temos psicólogo familiar, com o objetivo realmente de acolher esse sujeito em todas as esferas da vida dele, né? Todo o nosso programa ele é baseado na literatura científica da área. Então, a gente sempre está se atualizando, né, buscando cursos de formação. Todo o nosso tratamento ele é baseado em protocolos também de atendimentos que são estruturados com base na literatura científica da área, né? Então, todos esses fatores somados têm contribuído para a gente perceber uma grande efetividade do programa. Quando o paciente chega no tratamento, a primeira coisa que ele passa é uma avaliação inicial. Eu preciso entender como a droga afetou a vida desse sujeito de uma forma particular. Então, eu vou avaliar, nós vamos avaliar qual a substância de uso dele, qual o padrão de uso, como está o uso dele na vida hoje, como que são as questões sociais, familiares desse sujeito, se ele tem agravos clínicos, por exemplo, outras doenças associadas, se ele já fez tratamentos anteriores. Então, a gente vai fazer primeiro uma avaliação completa dele. Depois, a equipe vai sentar e vai conversar, vai fazer um projeto terapêutico que seja adequado para as necessidades desse paciente. Posteriormente, esse paciente vai iniciar o tratamento, que pode ser em 3 modalidades: breve, moderado ou intensivo. O que vai mudar é a intensidade dos atendimentos, a frequência. Bom, esse paciente também ele é reavaliado periodicamente. Então, a gente faz as reavaliações com qual finalidade? Para ele mesmo perceber se ele está atingindo as metas que foram projetadas e pensadas. Inclusive tem as recaídas, né? E as recaídas, elas podem acontecer nesse processo, apesar de elas não serem previstas. E é interessante pensar sobre isso, porque é muito comum quando a pessoa chega no tratamento, até o paciente, mas o familiar também. Se ocorre uma recaída, é muito comum a gente ouvir também, a recaída faz parte do tratamento. Na verdade, isso é um mito. Na verdade, a recaída ela pode acontecer no processo de construção de um comportamento abstinente. Mas não é desejável. Ela é evitável e ela pode ser evitada e logo a gente criar condições para essa pessoa de saber lidar de forma mais adequada com o quê? Situações de risco, emoções, aquelas questões que para ele é um risco de uso. Então, é importante dizer isso por quê? Porque como ela é algo evitada, então ela não faz parte necessariamente do processo. Então a gente pode dar condições para esse sujeito para ele não poder passar por isso. E se porventura passar, é muito comum acontecer, e a gente ouvir de familiar e de paciente do tipo assim, isso foi uma falha de tratamento, ou a partir de agora eu vou começar tudo de novo, ou o tratamento não está dando certo, mas a gente sabe que tudo isso é um mito. Na verdade é uma crença distorcida, é um mito. Por que eu falo isso? Porque uma recaída, se ela acontecer, ela pode não acontecer, ela é evitável, mas se ela acontecer, a gente tem que usar ela como uma forma de aprendizagem. Em que sentido? O que a gente tem que fortalecer, o que aconteceu e como é que a gente pode preparar esse sujeito para, diante de uma situação semelhante, evitar isso. Evitar isso. Então, assim, se a gente, mais uma vez, é algo evitável. Se aconteceu, é uma oportunidade para a gente parar, avaliar e poder potencializar esse sujeito, ou seja, para criar condições que no futuro ele não possa passar de novo. Ok, gente, eu agradeço aí a oportunidade de estar explicando isso para o nosso telespectador, que é um assunto realmente bastante complexo e que a gente pôde demonstrar aqui, né, a importância da família nesse processo, né? Nós que agradecemos. Obrigada. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado.